Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês mais um versículo do dia que se encontra em Gênesis, no capítulo 17. Nós vamos ver aqui que vamos ver 3 episódios, né? Vamos ver aqui que Deus mudou o nome de Abraão e o sinal da aliança de Deus para com Abraão e sua descendência, e Deus também mudou o nome de Sara, né? Então nós vamos ler esse capítulo aqui todo, 17, e vamos ver aqui que Deus falou para Abraão que era responsabilidade de Abraão manter sua fidelidade desde sua descendência, né? Para que essa aliança não viesse a ser quebrada, os propósitos de Deus não viessem a ser parados, né? Porque as bênçãos do Senhor, ela só fica parado, né, neutralizado, quando a quebra de aliança, que Deus não pode prosseguir com seus propósitos. Então, era da responsabilidade de Abraão de andar na obediência, na integridade para com o Senhor, né? E isso serve para nós que somos filhos de Deus. Desde o momento que nós firmamos a nossa aliança, o nosso compromisso de fidelidade para com o Senhor, né? Ali a gente estava se propondo a manter a nossa vida no altar, seguir as ordenanças do Senhor, manter uma vida de santificação, manter uma vida separada, no temor, respeito ao Senhor, né? Então, sabendo o que é certo, o que é errado, né? Então, você saber que agora você não vive para você, você vive agora para agradar o Senhor. Então, é uma vida separada, diferente da que você tinha quando não tinha luz na sua vida, quando você era inimigo de Deus. Hoje você é amigo de Deus e você hoje tem que zelar por essa lealdade, por essa intimidade que você tem para com o Senhor, porque a nossa conquista diária pela salvação tem que ser mantida, né? Então, o relacionamento, aqui fala do relacionamento, né? É um relacionamento diário de construção, de você provar o seu amor para com o Senhor. Essa é a verdade, né? Todo dia eu tenho que estar provando o meu amor, eu tenho que manter o meu compromisso, a chama acesa no meu coração, manter essa luz acesa dentro de mim, né? Então, eu tenho que estar diminuindo e ele crescendo, mas para eu estar diminuindo, é necessário que eu esteja ali nos pés dele, me curvando, mostrando a minha dependência nele. Então, para que você diminua, é necessário você estar aos pés do Senhor, mantendo a sua integridade, né? Para ele crescer e ele assim poder usar você. Então, essa construção é diária, porque a salvação é conquistada dia após dia. Então, esse compromisso que ele teria é de manter o seu relacionamento com Deus. Porque o povo de Deus era uma nação onde conhecia o Deus vivo. E as outras nações, ela ainda não conhecia esse Deus vivo. Então, o povo, ele seria um povo modelo que as pessoas olhariam e viria ali o Deus deles que era vivo, que é poderoso, um Deus que faz, que ordena, tudo passa a existir. Então, e havia diferença daqueles deuses que foram construídos por mãos humanas e aquele que não foi construído por mãos humanas. Então, tinha que haver diferença da luz e das trevas. E aqui Abraão, o nome dele muda, né? Ele já muda quando ele já tem 99 anos, né? E aqui a Bíblia vem mencionando que o Senhor tinha aparecido para Abraão, dizendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim, tenha uma vida íntegra e farei uma aliança com você. E lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse, essa é a minha aliança com você, Abraão. Eu vou fazer de você pai de numerosas nações. Além disso, eu mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abraão, mas sim Abraão. Abraão, o nome dele era Abrão, passou para Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil, seus descendentes formarão muitas nações, e haverá entre eles reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta aliança sem fim, serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você a sua descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles, para sempre eu serei o seu Deus. Então aqui Abraão recebe a promessa de Deus sobre a vida dele, que ele seria pai de muitas nações.
pois o Senhor escolheu ele, né? E ele se tornaria fértil, né? E aqui depois ele vem firmando, né, para Abraão, dizendo para Abraão que é sua responsabilidade agora, Abraão. Eu tenho planos, tenho projeto, promessa para vocês, mas isso também só pode ser feito, concluído, se você assim manter a sua fidelidade, seguir as minhas orientações, cumprir com as minhas ordens. Então, costumo dizer que 50% é nós, seres humanos, e 50% Deus, porque é necessário a interação de cada um de nós para que os propósitos de Deus sejam avante. Então, é você que tem que vigiar, é você que tem que manter o seu relacionamento e Deus vai fazendo a parte dele, Deus vai fortalecendo, né? Ou seja, essa continuidade de você todo dia buscar a Deus, você vai se tornar cada vez mais íntimo de Deus. E Ele vai poder se revelar esse coração que é limpo, puro, é um coração quebrantado. E Abraão tinha esse coração segundo de Deus, quebrantado. E Deus vem falando para ele que é da responsabilidade dele permanecer de permanente e de seu descendente, obedecer os termos da aliança. E ele vem dizendo esse sinal da aliança, né? Que eles deveriam guardar. Aí ele falou que todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Ele deve cortar a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Então era diferente aqui da aliança, né? Que Deus fez conosco na antiga aliança, na nova aliança, que é a antiga aliança. Então aqui ele vem pedindo para que todos os homens do sexo masculino viessem ser circuncidados no 8º dia, depois do nascimento, né? E isso explica, depois eu vejo, e isso se aplica não apenas aos membros da família, mas também do servo nascido na tua casa, seus servos estrangeiros, que você comprou, Abraão, quer que seja nascido em sua casa ou que tenha comprado. Então ele deve ser circuncidado, né? E terão no corpo esse sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então depois Abraão participou dessa circuncisão, depois o filho dele, Ismael, também, depois já grande, né, já com 13 anos, Ismael ele foi circuncidado, Abraão também. Então todos tinham que ser circuncidados para que viesse estar ali fazendo a vontade de Deus, o sinal da aliança que tinha feito, né? E todos que estavam no convívio ali naquele território tinham que fazer também, né? Caso não fizesse, seria expulso daquele lugar, serão excluídos porque quebrou a aliança que Deus tinha designado para eles ali assim fazer, né? Mas, conforme eu te falei, que nós iremos aqui ler 3 episódios, que Deus mudou o nome de Abraão, que Deus vem dar um sinal da aliança que Ele quer que Ele façam, e também da Sara, que agora vamos ler aqui o versículo, que Deus muda o nome de Sara também. E Deus promete que agora ia ter filhos. Vamos ler aqui comigo? Deus também disse para Abraão: olha, Abraão, a sua mulher, ela não será mais chamada de Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei por meio dela e darei a você um filho. Sim, eu abençoarei ela e se tornará mãe de muitas nações. Haverá rei de nações entre seus descendentes. Abraão, então, ele se prostrou com o seu rosto no chão e riu consigo, pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai, como Sara, aos 90 anos, ela teria um filho. Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sobre a sua bênção. Mas Deus respondeu para Abraão: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, não é com Ismael, em outras palavras. Você vai chamar de Isaac, eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. E quando Ismael também, então aqui, né, com a lógica humana, você vê aqui que Abraão, quando se prostrou com seu rosto no chão, ele até riu, né, imaginando com a lógica humana como seria possível a Sara, que já tinha 90 anos, e ele 100. Então ele achou, o Senhor já estava falando de Ismael, mas o Senhor falou: não, não é Ismael, é Isaac, o filho da promessa que vai nascer. Mas o seu filho Isaac também será uma bênção. Mas o que eu estou vindo aqui falar para você é referente ao que vai nascer, filho da promessa. E tem mais,
E já estou aqui dando nome para vocês colocar nesse filho da promessa. O que é propósito meu, eu escolho e ponho para colocar o nome, né? Além de Deus anunciar o nascimento, que eles teriam um filho, ainda deu o nome para esse filho, né? Então foi o propósito de Deus aqui que está prevalecendo, né? Então Ismael também será abençoado, a descendência dele, né? E eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. A minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, Abraão, o filho que Sara lhe dará, por essa época no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino. Então, quando o Senhor se retirou do meio dele, o Senhor, Abraão, né, temente a Deus, começou a colocar em prática o que o Senhor estava pedindo. Ele foi lá e circuncidou todos os homens ali que não tinham sido circuncidados, né, na casa dele, né, e aqueles que foram comprados. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael com 13, como eu havia dito aqui. Então, eles foram todos circuncidados no mesmo dia, tanto Abraão como o filho, né, junto com todos os outros homens e meninos da casa, e tantos nascidos dali como comprados. Todos foram circuncidados com Abraão, então todos estavam na obediência, todos fizeram o que Deus pediu, e agora estão na obediência. Então, aqui vem mostrando que a lógica humana não consegue compreender os propósitos de Deus, né? Mas Deus quer que nós não venhamos raciocinar com a lógica humana, que nós devemos crer e olhar para a palavra dele, porque quando olhamos para a palavra dele, a gente olha com os olhos da fé, a gente acredita, né? Porque aqui para Abraão, até ele, né, olhando, imaginando o seu corpo amortecido, o seu corpo já não tinha tanta estrutura como o da Sara. Então, se Deus falou, amém. Mas quem sustenta a promessa é Deus. Mas para você ver que isso, cada um de nós vai, de certa forma, olhar o tempo, né? Olhar, mas não significa que deve viver por vista. E das promessas de Deus, que nem Sara também fez. Não é verdade? Devemos crer no Senhor. É claro que o tempo de Deus é diferente da do nosso, porque o tempo dele é perfeito, é o melhor, embora a gente ache que o melhor seria antes, mas o melhor dele sempre vem para contrariar a lógica humana e a expectativa dos homens. Ele trabalha para amadurecer os seus filhos, ele trabalha de dentro para fora, né? Então, Deus, quando já chegou quase o tempo de Abraão e Sara ter filhos, o nome deles já mudam. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, e é assim que Deus faz. O processo foi longo, mas venceu esse processo, passou esse tempo, né? Agora o nome de vocês mudou. Vocês passou pelo processo da espera, né? Vocês foram perseverantes, né? Vocês chegaram até aqui, passaram vários obstáculos, fizeram minha vontade primeiro, né? Porque eles, por esse tempo todo, fizeram a vontade de Deus e agora faltava o Senhor também cumprir com a vontade deles. Então, enquanto ele cuidava das coisas do Senhor, Deus estava cuidando da promessa, Deus estava cuidando, né, do sonho deles, é verdade. Porque Sara e Abraão tinham sonho de ter filhos, os dois juntos. Então, esse tempo que eles faziam a vontade de Deus, esse tempo amadureceu. Então, Deus deixou para o final, que o final parecia ser o começo. Porque o tempo da espera foi aniquilando todo esse processo ao qual eles nem olhavam mais para o tempo, olhavam para a promessa e para a felicidade que estava diante deles. Então, o que eu quero te dizer, né, que Deus vem surpreendendo cada um de nós. Então, o nosso nome muda quando vencemos as etapas concluídas por Deus pelos processos. E o nosso nome também foi mudado, pois nós éramos escravos, nós éramos pecadores, nós éramos estranhos, inimigos de Deus, criatura, é verdade. Mas desde o momento que aceitamos Jesus,
que reconhecemos nossos direitos e assim cremos, né? O nosso nome muda, né? O nosso nome muda. A gente agora passamos a ser filhos conhecidos, passamos a ter nome de filhos e também herdeiro do reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então hoje somos herdeiros de Deus. Agora o nosso lar não é terreno, nós somos forasteiros, peregrinos, né? Aliás, estamos vivendo numa terra onde não é nossa, né? Onde não é nossa. A nossa morada permanente agora é o céu, é conquistar aqui na terra, é conquistar na terra, né? É perseverar na terra, zelando da nossa vida espiritual, guardando o que tem, mantendo aceso para esperar o Senhor voltar. É exatamente isso. Para nós ir para o lugar que Ele já preparou, nossa morada permanente, que é o céu. Então, o nosso nome mudou, né? Mudou, você deixou para trás, mudou, né? Nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos. E o seu nome também pode ser mudado quando você toma uma decisão assertiva, que gera vida, benefícios e que te faz agora, que você passa agora a fazer parte do reino de Deus, ter o seu nome escrito no livro da vida. O seu nome muda, agora você passa a ser filho de Deus. Então, dessa forma, ficou para trás. A velha criatura foi sepultada quando você seguiu o espaço da caminhada com Cristo, de cada fase, processo, cada ciclo você foi vivenciando, né? Você foi lá, entendeu a palavra, deu o primeiro passo, se batizou, né? E agora está crescendo no conhecimento, no entendimento, está dando outros passos aí de fé. Então você está ali procurando agradar o Senhor, né? E está sendo perseverante, andando em justiça diante dos dias difíceis, né? Pode passar, Mel. Vai lá. Então, Deus muda o nosso nome, né? Agora, temos que avançar para o que está diante de nós. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vamos para o que está diante de mim. O que está diante de mim é a vida. Eu tenho que seguir a vida, né? A morte ficou para trás, o passado ficou para trás. A vida está diante de mim, a oportunidade está diante de mim, né? O novo de Deus está diante de mim, porque o novo estava diante de Abraão e diante de Sara. Eles viveriam novo. Pois é, muito tempo vivenciando, esperando, né? E agora o novo estaria diante deles, né? E Sara queria experimentar esse sentimento, Mel Barulho, iria experimentar, né? Dessa verdadeira felicidade, né? Porque Abraão, ele de certa forma já tinha experimentado dessa alegria e felicidade de ser pai, mas a Sara ainda não, né? Ela não tinha o filho do ventre dela, né? Então ela, um misto de sentimento estaria ali sobre ela, né? Mel, pode sair daí. E assim, né? A felicidade estaria agora nos corações que tanto desejaram, né? De ter os seus sonhos realizados, de estar perto da promessa, né? De segurar a promessa, né? Então você vê o quanto foi obediente Abraão. Foi quando o Senhor saiu, eles foram rapidamente fazer a vontade de Deus. Não foi Abraão que pediu para o nome dele ser mudado, não foi Sara que pediu para o nome dele ser mudado, mas o próprio Deus mudou o nome deles, né? E o nosso nome muda, ou seja, a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu, para dar fruto de justiça, para glorificar Ele, exaltar o santo nome dele. Então, se o Senhor nos escolheu, é porque Ele tem planos, propósitos sobre a nossa vida. E Ele vai habilitar, Ele vai operar na nossa vida, vai acrescentar o que não tem, pois a Bíblia diz que Ele capacita quem Ele escolhe. Então, as escolhas de Deus vai ser uma escolha que é trabalhada, que é ensinada por Deus, pelo Espírito Santo, que está ali dando toda a condição para assim realizar. Deus deu as condições necessárias para Abraão e para Sara sustentar a promessa, pois não tinha vigor, não tinha força para sustentar, e Deus deu
não tinha leite pelo tempo já, né, pela idade, seu ventre já envelhecido, não tinha nenhuma estrutura que uma criança nascia, mas o sustentador da promessa sustentou ali até o fim, até o nono, né, e foi para a glória de Deus. Tudo ocorreu bem, foi um parto normal, não foi de risco, né, porque olhando humanamente falando, não tinha nenhuma condição, porque se você for olhar bem, né, já tem pessoas que têm 50 anos, ou até um pouquinho mais, em alguns casos, que a pessoa, ela engravidou sem um tratamento, né? E quem sustentou foi Deus. E ninguém explica, né? Porque a vontade de Deus que prevalece. E muitas vezes tem que acompanhar essa grávida, porque mesmo assim é de risco, porque a pressão já não tem mais tanto aquele vigor, né? Mas o nosso Deus, ele fez Sara ter esse vigor. Não foi de risco, foi tudo normal, né? Uma gestação normal, tranquila, a qual foi concluída com êxito. A criança nasceu bem, a mãe ficou bem, né? A alegria tomou aquele lugar onde eles viviam, pois todos sabiam que eles aguardavam essa promessa, tinham sonhos, e alguns riam, celebravam a felicidade deles, né? Então nós estamos vendo aqui que o impossível se tornou possível na vida daqueles que creem, que têm promessa, que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras são acrescentadas. Exatamente isso que aconteceu. Enquanto Abraão cuidava das coisas do Senhor, o Senhor agora estava cuidando do sonho dele. Ou seja, deixa eu te curar, né? Para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, enquanto eu lanço a semente, enquanto eu sou a cura, levando a cura, Deus vai me curando. Deus vai cuidando do meu sonho, do meu sonho. Deus vai cuidando de outras áreas da minha vida. Então, enquanto eu lanço a semente, enquanto eu trabalho para Ele, enquanto eu cuido das coisas do alto, Ele está cuidando de mim, né? Enquanto eu estou levando a cura, Ele está me curando, de dentro para fora. Ele está trabalhando em todas as áreas da minha vida, porque eu resolvi colocar Ele em primeiro lugar, eu coloquei Ele como prioridade, né? Então, Ele sendo primeiro, todas as minhas necessidades têm que ser supridas por Ele. Então, exatamente o que aconteceu com Abraão. Ele cuidou das coisas do Senhor, ouviu o Senhor, continuava com a sua fidelidade, continuava buscando a Deus, tendo a sua intimidade com Deus. E agora chegou a hora, Abraão, de cumprir o que eu tenho para a sua vida, na sua vida. Né? Então, aqui ele já recebeu, já que ele se prostrou com o seu rosto no chão, agradecendo, né? Então, Deus confirma aqui, mais uma vez, que ele seria o filho dele da promessa, para que ele não confundisse. Então, quem espera a promessa, quem tem promessa de Deus, sabe quando Deus fala, quando Deus confirma, né? Porque é o que aguarda, né? Não foi o que o salmista falou? Foi uma oração que ele lembrou a Deus? Ele falou o quê? Lembra, Senhor, da palavra dada ao meu servo, ao como me fizeste esperar? Essa é a minha consolação na hora da angústia, na hora da aflição. Então ele apresentou a Deus, ele fez lembrança a Deus das promessas que ele guardava no coração dele. E isso mantinha de pé, firme, confiante. Então ele lembrou a Deus. Ele estava ressaltando ali o que Deus falou, o que ele estava esperando, o que estava confiando. Então é necessário sim lembrar, procure lembrar, apresentar a Deus, né? Então apresentou e falou, estou firme, estou confiante, sei que meu Redentor vive, sei que o Senhor vai se levantar ao meu favor. Então ele estava ali, então ele estava na posição, ele estava no aguardo. E assim cada um de nós, filhos de Deus, temos que estar no aguardo, não deixando a promessa desaparecer, sumir, né? Mantê-la fixa, firme em nosso coração, né? Porque o tempo vai passar, os dias vão passar, mas o que não pode acontecer é deixar de acreditar, deixar a incredulidade neutralizar a sua fé.
para que você não venha ficar enlaçada, desacreditada, rindo. Não, jamais rir dos planos de Deus, das promessas de Deus. É verdade, quando a bondade e a misericórdia de Deus vem sobre a sua vida, você vai lembrar, você vai ficar feliz, você vai ser grata a Deus, né? E assim, foi tudo feito conforme o Senhor pediu para ele, para Abraão. Então, tudo que Deus pede, a gente faz. Isso mostra que somos filhos obedientes, prudentes, que quer sempre estar acertando, sempre quer estar agradando ao Pai. E não agradar ao Pai, as bênçãos do Senhor alcança cada um de nós. Amém? Eu não vou me estender muito, mas eu tenho certeza que essa palavra falou no seu coração, porque no meu falou. Então, colocando em prática, né? Firmando cada vez mais nosso compromisso para quem já é de Cristo e deve agora manter a sua integridade, a sua lealdade, e não deve ser somente de palavras, mas de atitude, no sentido de você exercer seu relacionamento com Deus, né? Diariamente. Todo dia tem que ser melhor, tem que dar o meu melhor na presença de Deus. E assim você vai estar cuidando com zelo, com perfeição aí, para o seu relacionamento com Deus. Amém? A nossa aliança ela não pode ser quebrada. Uma vez quebrada, é o inimigo agindo, o inimigo liderando, é os propósitos de Deus parados na sua vida. Então, para você que está longe do Senhor, para você que não está firmado no Senhor mais, se afastou, ou é a primeira vez que você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, venha para o Senhor, que Ele está de braços abertos. Ele quer fazer de você a própria bênção. Ele quer que você firme um compromisso, uma aliança com Ele, para que a sua vida seja uma vida diferente, seja uma vida plena, né? Porque esse mundo é de dor e sofrimento, mas Ele garante ser o seu Deus, o seu sustentador, a sua paz, a sua alegria, a sua luz. Quando você assim sentir que não tem saída, a luz vai passar a brilhar, você vai sair, você vai ter solução, porque com Ele a intervenção chega na hora certa. Então, o nosso Deus do nosso lado, nós podemos todas as coisas. Então, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. A decisão é de aceitar Jesus, firmar o seu compromisso com Ele, para que você não fique para trás, para que você não vai para o lago de fogo. Pois é, não vai para o inferno. Quando Jesus voltar, vai haver aquela separação entre os bons e os maus, entre aqueles que andaram na integridade e aqueles que não andaram. Então vai haver a separação. E para você que não quer ficar sofrendo eternamente, a atitude é hoje. É uma atitude que vai gerar a vida. Vai ser assertivo, onde você vai ter vida, né? As pessoas hoje acham que pro inferno morreu ninguém vai lembrar. Não, é eternamente vivendo em tormentos, né? O resto da vida viver atormentados. E você sabe que você tomando essa decisão, você não vai mais viver atormentado, você vai estar morando com o Senhor, vai ter vida, né? E quem não aceitar Jesus, quando Ele voltar, não vai ter outra chance de pedir perdão, porque Jesus só vai vir para resgatar os que se arrependeram, o que disse sim, que andaram perseverante aí na sua caminhada. Então, o tempo de arrependimento, de se voltar para o Senhor, é o agora. Por isso que Ele disse, não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, é hoje a atitude que você vai ter que vai fazer você ter vida. Amanhã pode ser tarde demais. Então, não deixe para aproveitar a vida, satisfazendo a sua vontade, né? Que pode ser tarde demais. Então, Ele adverte, Ele orienta, Ele fala, mas a decisão é nossa de dizer sim para Deus, né? Dizendo sim para Ele, você está dizendo não para a morte, né? E assim vai poder colher da decisão sábia e prudente que tomou. Em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Lembrando a todos vocês
que tem vídeo no canal. Vai lá dar um pulinho lá no canal, já tem mensagem lá, vocês vão ser abençoadas e deixe a curtida de vocês no vídeo. A interação de vocês é importantíssima no canal. Por quê? Para o YouTube, você está falando que esse conteúdo é relevante, é abençoador, tem acrescentado na sua vida e assim vão permanecer, eles não vão ficar travados, porque juntos, unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado no nome de Jesus. Fique na paz, até a próxima vez. Tchau, tchau.